Eu tenho um pequeno devocional, uma pequena mensagem da parte de Deus ao seu coração. Vocês estão dispostos a ouvir uma mensagem? Amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Eu quero usar como título: todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor nosso Deus. Todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor nosso Deus. E é claro que eu gostaria de ler o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Primeiro ponto, você que anota as nossas ministrações, primeiro ponto é: como me vejo reflete as minhas atitudes. Eu e você somos o reflexo de como nós nos vemos, de como nós nos enxergamos. Por exemplo, se você tem em algum momento uma atitude assim mais áspera, mais ácida, uma atitude mais... é porque você se vê muito fraco, você se vê muito pequeno. E aí então você tem essa reação para tentar se autodefender. Então é muito importante sabermos como é que nós estamos nos enxergando. E nós precisamos aprender isso na palavra de Deus. Hoje é o primeiro dia da sua vida, do resto da sua vida. Hoje é o primeiro dia do restante de todos os dias que Deus permitirá que você viva. Viva hoje então baseado no seu destino e não no seu passado. Nós vimos aqui o nosso teatro, a Júlia carregando um fardo, um peso, uma angústia do seu passado. Mas irmãos, Jesus Cristo disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio a vocês. Esse texto significa que quando você vem a Jesus, você não começa do zero, você começa em 100%. Aleluia! Quando você vem a Jesus, você não vai começar a obter créditos, você já tem todo o crédito. Então, eu e você precisamos entender que a partir do nosso encontro com Cristo, nós caminhamos para o nosso destino. É assim que você deve basear a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas. Como nos vemos afeta, consequentemente, as nossas atitudes. Hoje, sendo o primeiro dia da sua vida, eu quero trazer esse princípio para você. A Bíblia Sagrada diz que Deus é dono de tudo. Portanto, Deus é a única fonte inesgotável de todos os recursos. Tudo que necessitamos está nas mãos do nosso Deus e Pai. Você ouviu isso? Tudo o que você necessita está nas mãos de Deus, o seu Pai Celestial. Nós estamos entrando aqui num período de declaração de imposto de renda. E olha como a cultura, o ambiente é construído. Tem uma pergunta lá no imposto de renda sobre quantas fontes de rendas você tem. E uma pessoa coloca lá: eu tenho uma casa de aluguel, então é uma fonte de renda. Tem lá o meu trabalho, é uma fonte de renda. Tem a minha aposentadoria, é uma fonte de renda. Mas isso está errado. Só existe uma fonte de renda na vida do Filho de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Ele diz: todo ouro e toda prata me pertence, diz o Senhor. Então Ele é a única fonte de rendas. Não se deixe convencer de que você possui várias fontes de rendas, não, é só uma. Ele pode usar alguns canais, mas fonte é uma só. Você pode ter alguns canais, como eu disse, o aluguel, a aposentadoria, o trabalho, isso, aquilo, outro, mas a fonte é uma só. Precisamos entender isso. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, nessa oração, Jesus Cristo disse: orem assim, diga ao Pai Celestial o seguinte: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o nosso sustento está nas mãos do nosso Pai Celestial. Tudo o que é seu está nas mãos do teu Pai Celestial, não está nas mãos das pessoas. Aleluia! Se no primeiro dia da sua vida, do restante da sua vida, você colocar essa verdade dentro de você, tudo que você necessita está nas mãos do seu Pai e não nas mãos de mais ninguém. Você vai entender que o fluxo do recebimento, daquilo que chega à sua vida, o fluxo é vertical e não horizontal. Aleluia! É vertical. Meu é o ouro e minha a prata, declara o Senhor dos Exércitos. Agora, você precisa entender que você é filho de Deus, filha de Deus. Na semana passada nós aprendemos isto. Nós somos filhos amados, as irmãs, filhas amadas de Deus. Por isso, Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito Santo testemunha, declara, testifica ao nosso espírito que nós seremos um dia filhos de Deus. Que nós já somos agora filhos de Deus. Olha o versículo seguinte: se somos, e somos, diga amém. Se somos, amém. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Saibamos, amados, que como filhos de Deus, somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos herdeiros daquele que disse: todo o ouro e toda a prata me pertence, diz o Senhor. Você é herdeiro dele. Ele é a sua fonte supridora. Essa revelação bíblica nos ensina então a confiar 100% totalmente em Deus e somente em Deus, e em Deus e somente em Deus. Não confie a partir de hoje na sua experiência, na sua formação, no seu doutorado, no seu pós-doutorado, nos seus relacionamentos. Confie em Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Se você sentir liberdade, se você puder, diga assim: eu reconheço que o meu Pai Celestial é a única fonte de todo recurso que eu necessito. Eu reconheço que o meu Pai Celestial é a única fonte de tudo que eu necessito. Aleluia, amém, aleluia, aleluia. Agora, somos filhos de Deus. Estamos no reino de Deus, a Bíblia chama de reino da luz, debaixo desta jurisdição divina, desse governo divino. Precisamos entender que nós pertencemos ao reino de Deus e precisamos aprender como é que funciona o reino de Deus. Qual é a dinâmica do reino de Deus? Por isso, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos enviou um mestre, um conselheiro, um consolador, para nos ensinar a viver no reino de Deus e como acessar esta herança agora, já. Como desfrutar da herança como filhos. Como acessar e ter agora, já, na nossa vida diária, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, essa semana, o próximo mês, como acessar e obter esses recursos que são ilimitados da parte de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus nos deu um conselheiro, Ele nos deu um mestre. João 14, 26, Jesus declara: mas o conselheiro, o consolador, o mestre, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará algumas pequenas coisas. Lhes ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Seja qual for a área que você está envolvido, empreendendo, trabalhando, realizando, fazendo, todas as coisas. Aleluia. E eu e você agora no reino de Deus precisamos entender exatamente isso. No reino de Deus, como acessar
A minha oração nesse instante é: Espírito Santo, o Senhor como conselheiro, o Senhor como mestre, por gentileza, ensina-nos. Queremos aprender, ter os olhos do nosso entendimento, do nosso coração abertos, os olhos iluminados, para sabermos como acessar alguns aspectos da nossa herança, como acessar a saúde divina. Eu e você estamos atrás de cura divina. Não, nós precisamos de saúde divina. Como acessar a sabedoria para ser uma esposa melhor, um esposo melhor, pais melhores, filhos melhores. Como ter relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento em amor. Espírito Santo, ensina-nos a desfrutarmos, a aprendermos a desfrutarmos dessa herança. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um conselheiro. Conselheiro no grego é paráclito. O paráclito é aquele que assiste, aquele que nos apoia, aquele que nos ajuda, aquele que nos aconselha. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A palavra grega ensinar é didasco. Didasco significa desempenhar o ofício de professor, dar instrução, explicar, expor. O Espírito Santo veio para isso. Ele pode orientar você se você buscar dele, pedir a ele: Espírito Santo, eu tenho uma necessidade tal, isso tem me entristecido, tem me afligido, tem me abatido, tem me angustiado. Espírito Santo, e o meu Pai é a fonte de todos os recursos. Como acessar e suprir essa minha necessidade? Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ou seja, não existe limites para o Espírito Santo de Deus. Todo o Espírito Santo pode explicar e expor. Qualquer área da vida humana, o Espírito Santo sabe. Diga comigo, por gentileza: Espírito Santo, guia-me em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a ver como o Pai Celestial me vê. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus! O Espírito Santo, ele também recebe o nome de outro Consolador. No aniversário da nossa igreja, o Papi, ele ministrou uma palavra nessa direção fantástica, maravilhosa. E falando do número 2, e ele falou assim: outro Consolador, assim como Jesus, enquanto esteve aqui na terra com os seus discípulos, Jesus consolava, protegia, abrigava, agasalhava os seus discípulos. Da mesma forma o Espírito Santo faz isso conosco hoje. Ele é outro Consolador. Lembra aquela ocasião que Pedro e os demais amigos dele passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram nada? E Jesus diz: lance a rede ali onde as águas são mais fundas, e vocês vão pescar. Jesus estava como conselheiro, como ajudador. Jesus sabia onde os peixes estavam. Até eu pescaria ali. Até você pescaria ali. O Espírito Santo, ele sabe exatamente onde está aquele cliente que você precisa para a sua empresa. Ele sabe exatamente onde está o recurso daquilo que você está necessitando. Ele sabe, basta você falar com ele, perguntar a ele, buscar a direção e a orientação dele. Aleluia. Que coisa impressionante. Neste exato momento o Espírito Santo quer te aconselhar sobre as soluções de qualquer dificuldade que tenhamos. Pois Deus nos criou para sermos os seus representantes legais que governam sobre toda a terra. Eu e você fomos criados por Deus para governar sobre tudo que Deus criou. Não para sermos sujeitos à criação, não para adorarmos a criação, não para cultuarmos a criação, não, para sermos senhores, dominadores sobre a criação. Esse foi o propósito de Deus. Veja, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja luz, haja os luminares, haja as estrelas, haja o sol, haja a lua. No hebraico Ele usava a palavra hayah, haja, torna-se, venha a existir. Mas quando Ele decidiu criar o homem, Deus não disse assim: haja o homem, apareça o homem. Não, olha o que Deus diz:
Gênesis capítulo 1, 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra criar aqui é barar no hebraico. Criar significa moldar, fazer com a mão, desenhar, esculpir, construir, elaborar. Isso significa que na sua cabeça, no seu tronco, nos seus braços, mãos, pés, existe a impressão digital do seu Pai Celestial. Ele fez cada parte da sua vida, cada área do seu corpo. Ei, você é propriedade de Deus, você pertence a Ele. Tudo que Deus criou, Ele disse, haja. Mas quando Ele pensou em criar o homem, a mim e a você, vimos esses dias num culto, o Salmo, dizendo que de uma forma assombrosamente maravilhosa, Ele te formou, Ele te criou. Eu gosto de brincar com vocês, né? Chega de manhã, de repente você está com a agenda meia cheia, a semana meia travada. Chega pela manhã, respire fundo, se possível barriga para dentro, peito para fora, olhe no espelho e diga, uau, 100% aqui, né? Filho de Deus. Eu tenho a impressão digital de Deus na minha vida, nos meus olhos, nos meus cabelos, dente, boca, nariz. Ele me formou, Ele criou. Barach no hebraico. Ele me moldou. Agora que sabemos quem nós somos, precisamos saber como acessar e como desfrutar da nossa herança. Somos filhos. Eu e você não somos o fruto, uma obra do acaso. Não, nós estamos na agenda de Deus, no plano de Deus. Nós vivemos hoje porque Deus decidiu que vivêssemos hoje. Você não nasceu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, porque Deus quer usar você hoje. Hoje, no tempo de Deus, no relógio de Deus. Segundo pensamento para você anotar aí, vivendo como herdeiros. Vivendo como herdeiros. Agora então aperta os cintos, que nós vamos decolar, né? Não é decolar.com não, nós decolar, ok? Vivendo como herdeiros. Eu quero, como costumeiramente eu faço, usar uma história bíblica para aplicar essa minha introdução, esse pensamento inicial, para ficar assim bem professoral, ficar bem, né, devocional, bem aula, para a gente aprender mesmo. Em Lucas capítulo 15, Jesus Cristo narra a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. E os teólogos dizem que na verdade a parábola não é sobre o filho que saiu da casa, mas a parábola é sobre o pai amoroso, o pai que ama. O pai amoroso, o pai que ama. Parábola significa, existe uma verdade espiritual com um paralelo material, terreno. Existe uma verdade terrena e essa verdade reflete uma verdade espiritual. Isso é uma parábola. Então Jesus conta uma história terrena e essa parábola reflete uma verdade espiritual no reino de Deus. Isso é uma parábola. E nessa narrativa nós podemos aprender sobre como acessar e desfrutar a nossa herança que está com o nosso Pai Celestial. O nosso Deus e Pai é dono de todo ouro e de toda a prata. E nesta parábola do filho pródigo, nós podemos aprender como acessar as riquezas infindáveis do nosso Pai Celestial. Nos versículos 11 e 12 diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele, o pai, repartiu a sua propriedade entre os 2 filhos. Queridos, olha que simples, mas ao mesmo tempo poderoso. Esses 2 versículos nos revelam que o pai sabia que tinha 2 filhos. O nosso Deus, dono de todo ouro, de toda prata, Ele sabe que você é filho e que você é filha. Aleluia! Ele sabe. O pai sabia que tinha 2 filhos, diz o texto. O filho mais novo, o filho caçula, pede a sua parte da herança ao pai. Ou seja, o filho sabia que era herdeiro.
Ele sabia que era filho. E aqui nós aprendemos então como acessar a nossa herança. Pergunta para mim como? Não, com esse como vocês não vão aprender não. Pergunta para mim como? Como acessar a herança? Ele pediu ao Pai. Como que você acessa a herança? Peça ao Pai. Aquilo que você precisa está nas mãos do nosso Pai. Você tem pedido para o sogro, para a sogra, para isso, para aquilo. Não, peça para o Pai. Em João capítulo 16, versículo 23, naquele dia disse Jesus: vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro, eu lhes assevero, eu digo que é assim, que meu Pai lhes dará 30% do que vocês pedirem em meu nome. Quanto por cento? Tudo, 100%. 100%, tudo. Jesus disse: eu empenho a minha palavra, eu garanto, eu digo que isso é assim, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu vou fazer com que o Pai entregue a vocês, o Pai vai dar a vocês. Queridos, para acessarmos a herança, nós devemos pedir ao nosso Pai Celestial, mas você precisa ter consciência que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você precisa saber disso. E devemos pedir em nome de Jesus Cristo, ou seja, através de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus, ela é formada, ela é composta da seguinte maneira: Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus cresceu na cidade de Nazaré. Quando ele tinha 30 anos aproximadamente, ele começou o seu ministério terreno. Ele começou a pregar a mensagem do reino de Deus. Jesus, por 3 anos aproximadamente, ele andou por toda parte fazendo bem. Dos seus lábios nunca, jamais saiu uma palavra de engano, de mentira, de erro, nunca. Ele viveu absolutamente em perfeição, em santidade. Depois ele foi acusado e foi colocado numa cruz terrível. Ele morreu naquela cruz, ele foi sepultado. Ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ficou 40 dias sobre a terra com o corpo glorificado. Depois ele foi elevado, ele foi assunto aos céus. Ele está sentado à direita do Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é todo poderoso. E ele brevemente voltará. Aleluia! Jesus de Nazaré. Queridos, se eu e você misturarmos fé. O que é fé, Pio? De novo, o que é fé? Ok? Você está na esquina e abre lá, você está caminhando, abre lá o sinal do pedestre, verdinho. Você atravessa. E por que você atravessa? Porque você crê, você atribui verdade àquele sinal verdinho. Você confia a sua vida, aquele sinal verdinho do homenzinho andando ali. Você crê. Se você atribuir como verdade a obra de Cristo, se você crê na obra de Cristo, se você confiar a sua vida à obra de Cristo Jesus, tudo que você pedir ao Pai, Ele te dá. Aleluia! Meu Deus! Lucas capítulo 15, versículo 13 e 14. Não muito tempo depois que o pai repartiu a herança para os 2 filhos, o filho mais novo, caçula, reuniu tudo o que tinha. Diga comigo, tudo o que tinha. E foi para uma região distante, uma terra longínqua, longe da casa do pai, longe da presença do pai, uma região distante, e lá desperdiçou, gastou os seus bens vivendo irresponsavelmente, dissolutamente. Queridos, pense comigo, o primeiro erro do filho mais novo foi pedir a sua parte da herança
e partir para longe do pai. Não foi pedir a herança. O erro dele não foi pedir a herança, foi pedir a herança e partir para longe do pai. Ou seja, o princípio espiritual aqui é que a herança deve ser desfrutada junto do pai. Deve ser usada na presença do pai, juntamente com o pai, e nunca longe do pai. Eu digo, pai, eu creio na obra de Cristo, e em nome de Jesus, eu estou precisando, Senhor, de um carro. Deus, olha esse fusquinha aqui, Deus. É um fusquinha possante, onde ele para tem um poço de óleo. A esposa fica brigando, olha o que você está fazendo na garagem aqui, olha eu sujando o piso. E você crê que você é herdeiro, você diz, Deus, eu preciso de um carro. E Ele te dá. Aí você diz, Deus, eu quero uma casa melhor. E Ele te dá. Deus, eu quero melhorar os meus negócios. E Ele começa a ter sabedoria, estratégia, capacidade. E você agora então compra uma casa na montanha, compra uma casa na praia, aí você compra uma casa na Europa, aí você compra mais um carro, aí você compra mais um iate, dali a pouco você está desfrutando da herança longe do pai. Meu Deus! Porque você não tem mais tempo para vir para a igreja, você não tem mais tempo para frequentar o grupo familiar, você não tem mais tempo para servir na igreja, agora você quer gastar a herança longe do pai. Fala, Jeová! O erro não é receber a herança, desfrutar da herança, é aonde você vai gastar a sua herança. Queridos, é bom ser vovô. É bom ter, né? Meu cabelinho não é mais branco porque eu faço um tonalizante aqui. É bom ter 30 anos de ministério. Porque eu já vi coisas, amados. Eu já vi pessoas chegar na igreja assim com muita dificuldade financeira, familiar, emocional, espiritual, profissional. Eu já vi. E aí começam a aprender os princípios espirituais, começam a aprender as verdades espirituais, começa a colocar em prática, começa a obedecer e vai crescendo, melhorando, vai crescendo. Dali a pouco está lá, um mega empresário. E ele começa então a gastar a herança longe da presença do pai, até perder tudo. Meu Deus! Já vi, conheço. É o que está acontecendo com o filho mais novo. O segundo erro desse filho mais novo é que ele pediu ao pai tudo o que ele tinha, toda a herança. Esse foi o erro. O princípio aqui é que nós devemos pedir ao Pai Celestial o que necessitamos e não tudo o que possuímos. Este foi o segundo erro do menino aqui. Peça a Deus Pai o que você necessita e não o que você quer. A minha oração por você é: Pai Celestial, dê ao meu irmão, à minha irmã, aquilo que eles necessitam e não aquilo que eles estão pedindo. Lambano! Meu Deus! O texto bíblico diz que esse filho gastou o que tinha naquilo que não necessitava. A falta não ocorre porque Deus não te dá. A falta ocorre quando gastamos daquilo que Deus não nos dá. Quando Deus nos dá e gastamos daquilo que não necessitamos. Por que faltou? Porque ele gastou naquilo que ele não precisava gastar. Não faltou porque o pai não supriu mais. Faltou porque quando o pai deu, ele gastou onde não deveria gastar. Por isso faltou, por isso acabou. Quando ocorreu uma crise na região em que o filho mais novo escolheu morar, ele não tinha mais a presença do pai para suprir. Não tinha mais.
Ele podia até gritar pai, e o pai não iria ouvir, ele estava muito longe, muito distante. Ele ouvia conselho de amigos, ele ouvia conselho de coaching, ele ouvia conselho disso, conselho daquilo, mas ele não conseguia mais ouvir o pai, porque ele decidiu agora viver longe da presença do pai. Lembre-se, longe do pai não temos acesso ao pai, longe do pai não temos o conselho do pai, longe do pai não temos o suprimento do pai. Mesmo o pai sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, nós não temos mais conexão com ele, porque decidimos assim. Louvado seja Deus para sempre. Que história fantástica, amados. Depois dizem que a Bíblia é um livro desatualizado. Desatualizado é a cabeça de quem lê. Parece que foi escrito para nós ontem isso aqui. Eu não costumo ser teólogo nas minhas mensagens, mas eu quero ser um pouquinho teólogo. Vamos fazer uma forcinha aqui. Vamos teologizar, pensar teologicamente. João 14, versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém torna-se filho de Deus a não ser através da obra de Jesus, aquela obra que eu acabei de falar. Ninguém vai ao Pai a não ser através dos méritos da obra de Jesus. E somente a obra de Jesus, nenhuma outra obra. Como acessar Deus Pai? Somente através de Cristo Jesus, a partir da obra que Jesus fez. Eu misturo fé na obra dele, ao misturar fé, a obra dele passa a ser minha também. Queridos, partir para uma terra distante, afastar-se da casa do Pai, é afastar-se do que Jesus fez, afastar-se da obra de Jesus. Eu estou falando teologicamente. Se eu jejuo 3 dias, e eu acho que isso me dá direito a uma bênção, eu estou me afastando da casa do Pai. Porque agora eu estou confiando nas minhas obras e não na obra de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. Vamos entender isso. Quando eu confio na minha própria capacidade, quando eu confio na minha própria habilidade, quando eu confio agora na minha experiência, na minha expertise, não, agora eu conheço do negócio, agora eu sei. Quando eu começo a confiar nisso, eu estou me afastando da casa do Pai. Eu estou indo para uma terra distante. Por isso que na nossa igreja nós somos cristocêntricos. Por isso nós ensinamos tanto a dependência de Cristo Jesus, a fazer qualquer obra na igreja por gratidão e não por merecer recompensas. Aleluia. Queridos irmãos que estão aqui no louvor, os irmãos que estão no grupo de serviço. Ontem, lá no nosso centro de retiros, tinha lá os irmãos ministrando. Hoje pela manhã, eu vi um irmão que estava ontem à noite lá, aqui no estacionamento. Hoje pela manhã. E agora à noite ele estava aqui no gasofilácio. Eu falei: meu Deus do céu. Quando nós realizarmos as obras de Deus, os feitos de Deus, nós devemos fazer isso com gratidão e não achando que essa nossa obra vamos receber alguma coisa em troca. Não, não. Fazemos tudo por gratidão. Se perguntarmos a esses irmãos que trabalham, estão lá na escola bíblica infantil, estão no grupo de serviço, estão na FATEME, estão trabalhando no louvor, em tantas áreas, ali no nosso ambulatório médico, tantas áreas. Essas pessoas estão trabalhando e a razão pela qual elas estão fazendo isso é por gratidão e não para merecer recompensa. Quando você dá algo a alguém por gratidão, você não espera o obrigado. Queridos, o presente não tem nada a ver com quem recebe, o presente tem a ver com quem dá.
Meu Deus! Quando você faz algo com gratidão pelo que Jesus Cristo fez, baseado na obra de Cristo Jesus, maior será a recompensa do Pai Celestial. Maior será a recompensa. Se você trouxer aqui o seu dízimo, a sua oferta, por gratidão, maior será a sua colheita. Aleluia. Muito maior será a sua colheita. Se antigamente eu e você dizimávamos achando que o dízimo iria nos abençoar, imagina agora que aprendemos como dizimar, por gratidão, por louvor, por honra, a bênção será maior. Vamos desfrutar ainda mais da nossa herança. Faça isso com gratidão. Cante no coral com gratidão. Lidere o seu grupo familiar com gratidão. Seja um coordenador com gratidão. Sirva em qualquer área da igreja, na casa do Pai, com gratidão no seu peito, com gratidão no seu coração. Eu posso ouvir um amém? Mas a narrativa bíblica fala também do irmão mais velho, o irmão que ficou, entre aspas, ficou na casa do pai. O verso 25 diz assim: enquanto isso o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. Ele chega à tardezinha no pôr do sol com a enxadinha nas costas. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Os hebreus, eles dançam com tamborim, com pandeiros, e blá 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 blá, faz um barulhão e dança. Ele ouviu aquela música, aquele barulho, aquela dança, chegando do trabalho cansado, empoeirado, suado. Que coisa impressionante. O versículo 26 diz: então ele chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Ele chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. Aqui nós temos um dos servos da casa passando as informações ao filho sobre o que estava acontecendo na casa, sobre o que o pai estava fazendo. Olha o versículo 27. Este servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Será que foi assim que esse servo passou a informação para o filho mais velho? Não, não foi. Ele diz: nem te conto. Você não faz ideia. Você sabe o que o teu pai fez? Aquele teu irmão, aquele que nunca pegou no pesado, aquele que nunca quis nada com nada, que pegou a herança dele e partiu para uma terra longínqua. Sabe aquele teu irmão? Ele voltou. O quê? Ele voltou. E essa festa é por esta razão? Esta festa é por causa dele? Esta festa papai fez para ele? E não te conto nada. Sabe aquele bezerro cevado, bonito, que você alimenta todos os dias, que você escova, que você lava? Sei, teu pai matou aquele para o seu irmão. E convocou todos os músicos, estão cantando, estão dançando. É isso que ele fez. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado, muito cuidado com quem você busca informações sobre o que está acontecendo na casa do Pai. Aleluia. Jeová está falando. Cuidado, aonde é que você está buscando as informações sobre o que está acontecendo na casa do Pai? A Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E o filho mais velho foi buscar informação com quem não sabe. Uma má informação produz um pré-juízo, e todo pré-juízo produz prejuízo. Olha o que aconteceu no versículo 28. O filho mais velho
ficou alegre, feliz, diz: eu vou entrar na festa também, eu quero aquela picanha, eu quero. Foi isso que ele fez? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele para entrar na festa. O filho encheu-se de ira contra quem? Contra o pai. Contra o pai, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Contra o pai. Ele irou-se contra o pai, porque foi ouvir de quem não deveria ouvir, acessou o Facebook de quem não deveria acessar. Aleluia! Meu Deus. Queridos, a Bíblia é fantástica, não é? Não é algo impressionante. Ela nos ensina, ela nos constrói, ela nos forma. Que coisa impressionante. Olha, esse filho reprova o que o pai faz. Por quê? Por que ele reprova o que o pai faz? Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, pai, é o seguinte, eu vou ser sincero, viu? Uai, filho, você não era sincero antes? Alguém já chegou para você, líder, apacentador, coordenador: irmão, eu vou ser sincero com você. Uai, você não era sincero antes, irmão? Você vai ser sincero agora? Olha lá. Olha. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Como que ele se via? Ele se via como filho ou se via como escravo? Como você se vê determina as suas atitudes. Meu Deus! Ele se via como um escravo. Todos esses anos eu te sirvo como escravo. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, pai. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Este filho trabalhava para o pai ou trabalhava para si mesmo? Para si mesmo. Ele nunca trabalhou para o pai. Se ele trabalhasse para o pai, ele não estava esperando recompensas. Sabe por que você fica chateado no seu emprego, na sua empresa? Sabe por que você fica chateado na igreja, no ministério, aonde você vai? Você fica chateado porque tudo que você faz para você lucrar, para você ganhar, para você se promover, para você se engrandecer. E a recompensa não vem, o elogio não vem, o reconhecimento não vem, você se frustra. Meu Deus! Olha Jeová falando! Aí você troca de emprego, você troca de esposa, você troca de igreja, você troca de país, você troca de Deus, mas você não consegue trocar de você mesmo. É o problema do camarada, chega no médico e diz: doutor, estou morrendo. Por que você está morrendo? Não, eu estou morrendo. Porque dói tudo. Ó, dói aqui, doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. O médico falou assim: deixa eu dar uma olhadinha no seu dedo. Tinha uma farpinha ali no dedo dele. Onde ele colocava doía. Esse filho trabalhava para si mesmo. Ele trabalhava querendo o reconhecimento do pai. Ele não pensava no pai, ele pensava em si. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Mas por gentileza, escuta tudo antes de você fazer o juízo, ok?
Não tire do contexto. Se você fizer tudo certinho, mas tudo certinho, Deus vai te abençoar. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu e você somos abençoados por causa de Cristo Jesus. Quando cremos na obra dele. É por isso que o Pai nos abençoa. Então, deixa eu complicar um pouquinho aqui. Pense comigo. Pio, e se eu fizer as coisas erradas? Se eu viver uma vida errada? Aí Deus então não vai me abençoar. Verdadeiro ou falso? Falso, Ele vai te abençoar. Eita, religioso, hein? A alma parece que está chupando um limão bem azedo assim. Pense comigo. Pense comigo. Se eu fizer tudo certinho para ser abençoado, eu estou fazendo para agradar o meu Deus ou para eu ser abençoado? E a Bíblia diz que eu e você devemos fazer tudo de todo o coração para o Senhor. Viu? Você está dizendo então que eu posso viver uma vida bandida, uma vida dissoluta e Deus vai me abençoar? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse o seguinte: você não vai viver uma vida dissoluta, você não vai viver uma vida bandida, não porque Deus irá te abençoar, mas porque você ama a Ele. Porque você ama a Deus. Queridos, aqui existe uma preciosidade, aqui existe um tesouro. Eu e você não vamos viver uma vida no pecado, uma vida bandida, uma vida desgraçada, uma vida dominada pelo pecado. Sabe por quê? Porque nós amamos o nosso Deus, amamos o nosso Pai. Por isso que você diz não ao pecado, por amor a Ele. José, quando estava sendo sediado pela esposa de Potifar, ele disse assim: pecaria eu porventura contra o Senhor meu Deus? Não! Eu amo meu Deus, por isso eu digo não ao pecado. Eu não digo não ao pecado para ser abençoado, não. Eu já sou um abençoado, eu já sou um bendito do Senhor. Por isso eu digo não às propostas de Satanás. Por isso eu digo não às propostas das trevas. Aleluia. Porque eu amo o Senhor meu Deus. Queridos, o texto diz que o pai havia repartido a herança entre os 2 filhos. Ele deveria trabalhar não para obter um cabrito, ele deveria trabalhar porque ele já era dono do cabrito. Deixa eu abrir o meu coração aqui para você. Olha as minhas crises teológicas. Viu, você tem crise teológica? Mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Pense comigo. Uma pessoa enferma, doente. Eu chego e oro a Deus para Deus curar essa pessoa. Isso está errado. Porque Jesus já levou essas enfermidades há 2000 anos atrás lá na cruz do Calvário. Se Deus enxergar essa pessoa doente, Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não valeu. Consegue entender isso? É complicado ou não? Hã? Se eu chego para Deus dizendo que eu tenho uma necessidade, Ele diz: mas filho, como que você tem uma necessidade? Você é meu herdeiro. Se Deus me tratar como um necessitado, Ele está dizendo que através do Filho dele, Ele não supriu as minhas necessidades em Cristo Jesus. Pio, como viver essa vida abundante aqui na terra, em todas as áreas da minha vida? Como viver triunfantemente em todas as áreas da minha vida? É disso que nós estamos aprendendo, é assim que nós estamos crescendo. Paulatinamente o Espírito Santo está nos revelando. Queridos, daqui uns dias, não muito depois desses dias,
Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Coisas que nós ainda não vimos, coisas que nós ainda não sabemos, não subiu no nosso coração. São as coisas que os céus serão rasgados e despejados sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia em toda a verdade. Aleluia! Aleluia! Amados, Deus tem investido nessa igreja, Deus tem investido nas nossas vidas, Deus tem desvendado os mistérios. Ele está nos levando para algo impressionante, que quando você contar, as pessoas não vão acreditar, de tão extraordinário, de tão bombástico, de tão tremendo, incomum, de tão extraordinário será. Queridos, o testemunho da irmã, 4 meses de convertido, levando pessoas, meu Deus! A Bíblia diz que chegará um tempo que aqueles que estão lançando as sementes alcançarão aqueles que estão colhendo, aqueles que estão colhendo já estarão alcançando o que estão semeando. Deus está nos levando para fora desse tempo. Jesus disse, vocês olham e diz, falta 4 meses para a colheita. Eu porém vos digo, levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças, os campos já estão brancos para a colheita. O reino de Deus não precisa esperar o tempo do Cronos, porque o tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele se manifesta como o governo de Deus, na hora de Deus, para o favor de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Esse irmão que ficou em casa, ele esperava que o pai lhe desse ao menos um cabrito. Ele queria um gesto de reconhecimento da parte do pai pelo seu bom desempenho, por ter ficado em casa, por trabalhar de sol a sol, por nunca ter descumprido um mandamento do pai. E o pai diz, filho, eu não estou te entendendo. O filho mais novo, o primeiro filho, gastou o que tinha naquilo que não necessitava e faltou. O segundo filho mais velho não gastou o que tinha naquilo que necessitava, por isso ele não tinha. Por isso ele não tinha. Por isso vivia amargo, cheio de rancor, triste, vazio, sem capacidade de perdoar, julgando as ações do próprio pai. O pai preparou a festa para os dois. Queridos, pense comigo. Quando o filho mais novo volta, faminto, esquálido, descalço, sujo, mal cheiroso, o pai corre, abraça esse rapaz e disse, depressa. Ele disse, depressa, traga o anel. Coloque sandálias nos seus pés. Coloque uma túnica nova sobre os ombros. Sabe por quê? Porque eu preparei uma festa. Eu não quero que o irmão mais velho seja desonrado por ele estar fora do padrão do reino. O pai vestiu o filho mais novo pensando no filho mais velho. E ele não quis entrar na festa. Quando trabalhamos pensando em nós, queremos o que queremos e não queremos o que Deus nos dá. Estamos aprendendo hoje a receber, a desfrutar da herança que Deus nos dá. Ageu diz, 2:8, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Em Lucas capítulo 15, versículo 31, disse o pai, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha, comunhão cristã Aba, meus filhos, vocês estão sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Que coisa impressionante. Eu estou sendo edificado com essa palavra, você está?
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom